Olá, boa tarde. Agora 12h02, hora de Brasília. O NT Sul desta terça-feira, 14 de abril, já está começando e traz para você as principais informações do dia. Na edição de hoje você vai ver: governador do Rio Grande do Sul estuda ação regionalizada para liberação de atividades no estado. É evidente que nós queremos a mais rápida retomada o possível dentro das condições de responsabilidade que nos são exigidas. Começa hoje o pagamento de uma nova rodada do auxílio emergencial de R$ 600. Mulher de 53 anos é internada no HCB em estado gravíssimo com suspeita de coronavírus. E ainda, atendimento à distância. O NT Sul traz uma entrevista especial para explicar para você como funciona a telemedicina. E enquanto você acompanha as notícias, participe do NT Sul enviando a sua opinião, enviando o seu recadinho para o nosso WhatsApp. O número é o 51 99769 7129. Não esqueça, de informar o seu nome e também a sua cidade. Você pode mandar a sua mensagem também através do Facebook, acessando a nossa página em facebook.com/TV Cachoeira. O NT Sul já está no ar. O governador Eduardo Leite aguarda para amanhã os dados técnicos sobre o comportamento do coronavírus nas regiões do estado do Rio Grande do Sul para decidir sobre os rumos do isolamento social no estado. Em live na tarde de ontem, Leite afirmou que estuda uma ação regionalizada para liberação de atividades. O decreto do governo que proíbe a abertura do comércio tem efeitos até amanhã, dia 15 de abril. Como eu tenho frisado, nós vamos tomar as nossas decisões com base em evidências. E num território do tamanho do Rio Grande do Sul, nós não podemos olhar a evidência do todo sem olharmos as partes. Então é possível que nós façamos algum encaminhamento, sim, observando condições regionais. De repente, com restrições em nível estadual e permitindo aos prefeitos, que podem ser mais restritivos, também em alguns pontos, em alguns casos, como já fizemos na semana passada, de algumas atividades serem menos restritivos, desde que justificando e adotando medidas que assegurem o cumprimento do mínimo das regras de higiene e de também distanciamento para evitar contatos desnecessários nessas atividades. Vamos receber até amanhã os dados da pesquisa da Universidade Federal. Teremos os dados dos leitos. Vamos cruzar essas informações, analisar região a região, nas 8 regiões de saúde que nós temos no estado do Rio Grande do Sul e a cada região entendendo a sua realidade, tomando as nossas providências em relação ao distanciamento social. Não é desejo, evidentemente, de ninguém, não faz nenhum sentido pensar que um governador fique satisfeito com essas regras restritivas. É evidente que nós queremos a mais rápida retomada o possível dentro das condições de responsabilidade que nos são exigidas, para evitarmos expor vidas a risco, evitar que se deteriore a saúde coletiva e evitar também problemas econômicos mais graves lá na frente, porque se nós não tomarmos medidas agora responsáveis, nós teremos uma falsa percepção de abertura à economia, que lá na frente, se tivermos um crescimento que não conseguimos controlar, da disseminação do coronavírus, podem cobrar economicamente uma conta ainda mais alta. Então é isso que as pessoas precisam tomar consciência, deixar tudo absolutamente liberado, sem amparo em ciência neste momento, em dados a serem acompanhados, pode cobrar uma conta mais alta lá na frente quando teremos que restringir por perder o controle sem mais conseguir tomar as rédeas da situação. E a gente continua falando sobre essa gradual liberação de restrições contra o coronavírus. Literalmente, todo mundo quer a volta à normalidade. Mas a OMS alertou que, se isso for feito de maneira desordenada, mesmo em países onde o pico da doença já passou, pode haver um número crescente de mortes. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta no fim de semana. A suspensão muito rápida das restrições contra a Covid-19 podem levar a um retorno mortal nos países que já passaram pelo pico da doença. A pandemia já causou mais de 100 mil mortes no mundo, 70% na Europa. A OMS quer que as restrições sejam suspensas tanto quanto qualquer um. Ao mesmo tempo, a suspensão de restrições muito rapidamente pode levar a um ressurgimento mortal. O caminho para baixo pode ser tão perigoso quanto o caminho para cima
se não for gerenciado adequadamente. A OMS está trabalhando com os países afetados nas estratégias para suspender gradualmente e com segurança as restrições. Os critérios estabelecidos pela OMS para que os países analisem a possibilidade de abertura são: transmissão da Covid-19 deve estar controlada, capacidade do sistema de saúde para detectar, testar, isolar e tratar todos os casos, riscos de surtos minimizados em ambientes como unidades de saúde e asilos, existência de medidas preventivas nos locais de trabalho, nas escolas e em outros locais que provocam aglomerações, se os riscos de importação podem ser gerenciados. Em Nova York, nos Estados Unidos, que já tem mais de 10 mil mortos pela Covid-19, há também incerteza quanto aos próximos passos. O governador disse ontem, entretanto, que o pior já passou. The worst is over. O pior já passou, se continuarmos em frente, sendo inteligentes, porque lembre-se, temos a mão nessa válvula. Se apertarmos demais, veremos o número subir novamente. Mas sim, acho que podemos dizer que o pior já passou, já que o pior são pessoas morrendo. Isso é o pior. Pior do que está não fica, e esse é o pior, que as pessoas estão morrendo. Isso é o pior. Em vários países, as medidas de isolamento estão sendo mantidas. Ontem, Itália e Índia prorrogaram o isolamento até 3 de maio. कोरोना के खिलाफ लड़ाई में A coordenação do Festival Gaúcho Estudantil, o FEGAS, anunciou ontem o cancelamento da edição 2020 do evento em função da pandemia do novo coronavírus. Em comunicado oficial, a coordenadora, a professora Vera Balardim, informou que a 32ª edição do Festival Estudantil será realizada entre os dias 26 e 28 de novembro de 2021. Não há por que insistir. A hora é de cuidarmos das nossas famílias, empregos e economia. Nosso foco é ajudarmos uns aos outros, cuidar, acolher e sermos solidários com quem mais precisa. Estamos dispensando o uso de ajudas, de patrocínios e auxílio público, até porque será muito difícil e incoerente. As empresas, a economia e o poder público terão outras prioridades, destaca a coordenadora em comunicado oficial. E a gente fala agora sobre dinheiro, sobre ajuda federal. O governo começa a pagar hoje uma nova rodada do auxílio emergencial de R$ 600. Até sexta-feira devem ser pagos 4 bilhões e 700 milhões de reais para os beneficiários. Ontem à noite, um novo calendário de pagamento foi anunciado. A repórter Gabriela Belo vai contar para a gente agora quais são as regras. Gabi, boa tarde. Conta para a gente quais as regras que estão em vigor, que começaram a valer. Oi, Daniel, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Unitesul desta terça-feira. Pois é, o banco ele adiou o início do pagamento aos trabalhadores que usaram o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial. Na verdade, eles são 3 calendários diferentes, porque são 3 grupos distintos. Mas vamos lá, os editores me ajudaram aí, a gente criou algumas cartelas para entender melhor isso tudo. O novo calendário, então, os primeiros a fazer o saque são aquelas pessoas que recebem o Bolsa Família. Aí depois, em segundo lugar, as pessoas inscritas no Cadastro Único que não recebem o Bolsa Família e aquelas mulheres chefes de família. E em terceiro, vem aquelas pessoas que se inscreveram para receber esse auxílio emergencial através do aplicativo ou do site do programa. Agora a gente tem uma segunda tabela que ela detalha melhor e traz as datas também do saque. Os beneficiários que recebem o Bolsa Família a partir de quinta, aqueles que têm o último dígito ali do PIS igual a 1 estão autorizados a fazer o saque. E aí já na sexta-feira, aqueles que têm o PIS, o último número igual a 2. A gente tem ainda aquelas pessoas inscritas no Cadastro Único que não recebem o Bolsa Família. Aí a data é outra, no dia 14, para quem tem conta no Banco do Brasil e também para quem nasceu em janeiro, a partir do meio-dia, isso hoje, né? Aí quarta-feira, amanhã, dia 15, para aqueles nascidos em fevereiro, março e abril. Na quinta, maio, junho, julho e agosto. E na sexta-feira, 17, para quem nasceu em setembro, outubro, novembro e dezembro. Depois a gente tem
última vez do saque, né? Últimos, mas não menos importantes, para quem fez o cadastro no aplicativo ou através do site. O pagamento ele começa no dia 27 de abril e ele vai até 5 de maio, dependendo, claro, da data de nascimento dessas pessoas. Né, Gabi? Essa data do dia 27, né, que muita gente ficou brava, inclusive ontem à noite, hoje de manhã, quando o governo divulgou, é para quem fez esse cadastro, não faz parte aí do cadastro único, não faz parte do Bolsa Família, que fez esse cadastro do auxílio, tanto no aplicativo quanto no site da Caixa. É isso, só para confirmar, né? Isso, para aqueles microempreendedores individuais, para aquelas pessoas autônomas que a partir de agora vão querer ter, né, estão interessadas, baixaram o aplicativo ou então acessaram o site, mandaram todos os dados para lá, aí sim, a partir do dia 27 de abril. As demais pessoas que já eram beneficiadas por algum pagamento aí do governo, aí as datas estão mantidas. Ok, inclusive hoje à tarde, para você que está nos assistindo, como são muitas datas e talvez você tenha perdido alguma dessas informações, a primeira coisa que a nossa equipe vai publicar já lá no nosso site vai ser o detalhamento dessas datas, né, e também essa informação da Gabi lá no nosso canal do YouTube. Agora, Gabi, desde ontem, na verdade, em toda a semana, as agências bancárias têm registrado filas, especialmente na Caixa, né, filas quilométricas, não é isso? Sim, Daniel, infelizmente, aqui em Cachoeira do Sul, região central do estado, não é diferente. A gente tem algumas imagens que o cinegrafista Hermes fez, mostrando. E o pior de tudo, a maioria das pessoas que está lá aguardando atendimento não usa máscara. A gente vê muita gente aglomerada, sem respeitar uma distância segura ali de 1,5 metro até 2, e principalmente gente desinformada, já querendo fazer o saque e dali partir para o supermercado, para fazer a compra dos alimentos, porque a gente sabe que nesse momento muita gente está passando dificuldade, não tem alimento em casa, as crianças não estão indo para a escola, então não tem aquela tradicional merenda escolar, então está bem complicado. Tem campanhas diversas pelo estado, pelo país, pelo mundo, né, para ajudar essas pessoas, mas a gente sabe que isso não é suficiente. E eu acredito que é nesse desespero que as pessoas estão saindo de casa, porque não faltasse alimento ou daqui a pouco não faltasse o dinheiro para o medicamento, elas não estariam aglomeradas nessas filas. Idosos, crianças que nem deveriam ter saído de casa ali, ó, em desespero atrás de um dinheiro para dali partir para a farmácia, dali para o supermercado, é extremamente preocupante. Porque a gente está trabalhando nesse momento, precisa vir, né? E sempre de máscara, tomando os cuidados, lavando a mão toda hora, se está gravando, se está em um local distante de uma pia, usando álcool em gel, mas eles nada, né? Nem máscara, nem o tubinho de álcool. Ok, é aquela grande questão, né, que a gente sempre falava, é fácil e a campanha está aí, né, do Fique em Casa, é importante que quem pode fique, né, fique em casa, mas quem tem salário, né, e quem não tem, quem perdeu o emprego, vai manter como a família. E obviamente que essas pessoas estão tentando fazer de tudo, entrar em contato com o banco, correr atrás de alguma coisa, é uma situação bastante preocupante. Bom, Gabi, uma outra dificuldade, né, que muitas pessoas têm relatado, a gente recebeu algumas mensagens aqui também, é em relação ao CPF. Então, fala pra gente sobre essa questão do cadastro do CPF e essa dificuldade que muitas pessoas também têm enfrentado. Sim, foi a principal, uma, né, das tantas dificuldades aí na hora de fazer esse cadastro era ter e poder informar o número do CPF de todos, daqui a pouco os filhos também. Então, na tentativa de solucionar este problema, a Receita Federal anunciou que a inscrição de novos CPFs ela pode ser feita também pela internet, sem custo nenhum e para cidadãos de qualquer idade. A medida ela é importante, porque daqui a pouco aquele pai, aquela mãe também ia deixar de receber o auxílio porque não tinha esse número para informar. O que deve ser feito nesse momento para ter essa inscrição do CPF? A pessoa precisa mandar um e-mail para a Receita, onde ela informa ali os dados daquela pessoa que ela precisa, daqui a pouco um filho menor de idade ou de qualquer idade, um bebê também. Aqui no Rio Grande do Sul, para fazer essa inscrição, basta mandar um e-mail para o endereço atendimento rfb.10@rfb.gov.br
Com isso, sem custo nenhum, a pessoa então tem o CPF do filho ou dela mesmo, daqui a pouco, se ela não tem, né? Para poder ter acesso a esse auxílio emergencial, Daniel. Ok, Gabi, muito obrigado pelas informações. Um abraço para você aí, uma boa tarde. Vamos continuar na luta, né? Trazendo aí as informações e obrigado pelas atualizações sobre o calendário, que é difícil de entender. E reitero aqui mais uma vez, né? Daqui a pouquinho vai estar no nosso site para tentar ajudar as pessoas aí nesse sentido a se programarem e irem ao banco somente quando o dinheiro estiver disponível, né? Obrigado, Gabi. Eu que agradeço, Daniel. Espero aí que as cartelas tenham auxiliado todo mundo, que ninguém saia de casa neste momento se não tiver extrema necessidade. Peço e faço esse apelo para todos. Muito obrigada. Eu que agradeço. E, gente, várias estratégias estão sendo adotadas e até desenvolvidas para adequar serviços nesses tempos de isolamento social. Na reportagem a seguir, você vai conhecer uma plataforma em que os médicos podem prescrever medicações por meio eletrônico e o paciente pode evitar as idas à farmácia. O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, em parceria com o Conselho Regional de Farmácia, também do Estado, criou uma alternativa à prescrição médica física. Agora, por meio de um sistema informatizado, é possível receitar o remédio necessário ao paciente sem a necessidade de utilizar papel ou mesmo a busca da receita física, aquela de papel. O médico acessa o sistema, preenche a receita eletrônica e envia ao paciente o código do documento. De posse desse código, é possível imprimir a receita ou encaminhar a farmácias habilitadas o número da prescrição para a compra do remédio. Com isso, os conselhos pretendem evitar o deslocamento de pacientes aos consultórios médicos e a aglomeração nas farmácias, que em sua maioria dispõem do serviço de teleentrega, enviando então a medicação diretamente à casa do cliente. A ferramenta permite ainda a emissão de atestados médicos por meio eletrônico. Permite a realização de receitas médicas e de atestados, tudo online. Como vocês podem ver, é só entrar no espaço do médico, no CR virtual, colocar o e-mail e a senha. Caso você não lembrar a sua senha, é só colocar seu e-mail cadastrado e colocar lembrar senha. Então aqui eu vou acessar o espaço do médico virtual e entrou na página pessoal de cada médico. Vocês vão na aba Serviços e ali está disponível atestado ou receituário. Aperta num clique ali e coloque acessar. Está disponível tanto a confecção de atestados médicos ou de receitas. O médico simula uma prescrição utilizando dados fictícios como nome, endereço de e-mail do paciente para envio da receita e a medicação, dose e forma de uso. Isso aqui é a receita. Vocês podem ver que saiu esse receituário emitido, esse atestado é expedido gratuitamente e sua autenticidade poderá ser confirmada na página do CREMERS. Aqui já tem uma receita que eu já tinha feito anteriormente. Os senhores podem ver, inclusive, pelo QR Code, entrar nas suas câmeras e vão ver que vai abrir, inclusive, no Safari essa receita médica, que vai ter sido enviada por e-mail para o seu paciente. Ao chegar na farmácia, a informação do código da receita emitida pelo médico, o farmacêutico avalia o documento, também por meio do site do CREMERS, e libera a compra. Não é necessária a impressão do documento. O receituário eletrônico, ele vai via SMS para o paciente ou via e-mail, né, para que ele traga até as farmácias que estão aceitando esse processo e a farmácia gera o receituário a partir do código que o médico enviou para o paciente. Um código via celular ou e-mail, um código que a farmácia digita no site do CREMERS e valida esse receituário, né, que foi gerado pelo prescritor no acesso dele ao site do CREMERS. Esse receituário ele vale como receituário impresso e é aquele documento. Aquele código não é reutilizado, o médico tem que gerar um novo código para gerar uma nova prescrição. E dele vale tanto para medicamentos psicotrópicos, que são as receitas brancas especiais, né, e para medicamentos da farmácia popular ou antibióticos, né, esses medicamentos. É importante ressaltar que esse tipo de prescrição não contempla as medicações de uso controlado. A gente fala sempre o receituário, aquele tipo chequezinho, que é aquelas receitas azuis e amarelas, são as receitas que exigem uma notificação de receita que é emitida pelo Estado e no momento ainda não foi validado nenhuma decreto ou portaria que autorizasse a emissão desses modelos de receita.
E a gente ainda vai falar um pouco mais sobre essas facilidades de atendimento à distância. No próximo bloco, você vai entender um pouco mais sobre a telemedicina. E você, o que está fazendo para se proteger e também para proteger a sua família? Conte pra gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número é o 51 99769 7129. E você pode participar do NT Sul aqui no nosso momento de interação também pelo Facebook. Basta você acessar aí facebook.com/TV Cachoeira. E eu vou começar mandando abraços justamente para os nossos telespectadores, amigos que estão enviando seus relatos aqui pelo Facebook. A Andreara Moraes diz aqui o seguinte: o governador informou que quem tem consignado no Banrisul terá 3 meses de perdão nas parcelas. Adianto o desconto. E por que no Santander, diz ela aqui, não darão esse prazo também? Tem um empréstimo lá e não anunciam nada sobre isso. Poderia ser para qualquer banco essa norma. Obrigado, viu, Andreara, pelo seu relato aqui. A gente vai tentar verificar essa situação dos bancos, né, em relação a quem tem algum tipo de financiamento, né, ou dívida, ou para interrupção desse período. O Luiz Augusto também está com a gente aqui. Bom dia, sempre na audiência aqui no Barro Vermelho. Obrigado, Luiz. Um abraço para os amigos aí no interior de Cachoeira do Sul. Jussara Adolfo Rosa, Carmen Bica, o Márcio Rodrigues, a Cláudia Teixeira. Eu quero mandar um abraço especial aqui também para o Edgar e também a Eloy Thompson, lá em São Lourenço do Sul, no interior. Grande abraço para vocês, obrigado pela companhia com a gente aqui no NT Sul. Vamos aqui para a telinha, nós temos mensagens dos nossos telespectadores no WhatsApp, já vamos colocar aqui na tela, em tela cheia, agora sim, a mensagem aqui da Marlene Silva, de Cachoeira do Sul. Gostaria de saber se estão vacinando crianças contra a gripe. Marlene, por enquanto não, viu? Não tem doses da vacina aqui em Cachoeira do Sul. Nesse momento tem uma previsão aí de uma nova fase de vacinação para o dia 16, para um outro grupo, né? Mas inclusive nem há certeza sobre isso. Então fique ligado aqui na programação da Novo Tempo, do NT Sul, nas páginas também, né? O novotempo.com/NT Sul ou facebook.com/TV Cachoeira, que a gente vai atualizar sobre isso. A Tânia também participa com a gente. Minhas filhas Bruna e Rafaela com os presentes da Páscoa. Vamos ver então a foto aí da Bruna e da Rafaela. Aí, legal, né? Bom demais celebrar esse momento e aquele presentinho que sempre faz bem, né? Traz alegria para toda a família. Temos mais? A Elisiane também manda mensagem para a gente. Quanto tempo o cadastro do auxílio emergencial fica em análise? Elisiane, de acordo com as informações do governo federal, não há uma data pré-determinada, porque há um volume muito grande, não é, de solicitações, então depende do tempo que a equipe do governo leva para fazer todo esse processamento, todo esse processo de análise. Então não há um tempo pré-determinado. Pode demorar bastante, pode demorar pouco, então o importante é ficar atenta aí, né? Ter certeza de que o cadastro foi feito e aguardar o retorno, né, que deve acontecer em breve também. O Alexandre também manda mensagem, ele é de Cachoeira do Sul. A partir de que idade pode fazer esse cadastro para o auxílio? Alexandre, a partir de 18 anos, viu? Essa é a idade mínima, que é a idade mínima para trabalhar também, portanto, 18 anos, respondendo a sua pergunta, é a idade mínima. Bom, se você não mandou seu recadinho pra gente, a sua foto, a sua informação, mande aí. Nós queremos fazer o Telejornal NT Sul juntamente com você, com a informação que você tem, daquilo que acontece onde você está e também com a sua opinião, né, sobre tudo isso que está acontecendo aqui na nossa sociedade. No próximo bloco, a previsão do tempo para esta terça-feira. E você vai ver também. Mulher de 53 anos é internada no HCB em estado gravíssimo com suspeita de coronavírus. E ainda, atendimento à distância. O NT Sul traz uma entrevista especial para explicar para você como funciona a telemedicina. O intervalo é rapidinho, fique com a gente. Meio-dia e 29 agora, hora de Brasília. O NT Sul já está de volta ao vivo aqui na tela da TV Novo Tempo. Os servidores do estado do Rio Grande do Sul, que recebem acima de R$ 1.500 líquidos, começaram a receber os salários referentes à folha de março no sistema de parcelas. Ontem, o governo do estado pagou a primeira parcela no valor de R$ 1.500. Hoje foram depositados R$ 4.000 e, com isso, o Tesouro do estado quita os salários de quem recebe até R$ 5.500, o que corresponde a 82% da folha. Quem recebe acima de R$ 1.500 líquidos vai ter um novo depósito no dia 28 de abril, no valor de R$ 2.500. Esse depósito vai quitar os salários de quem recebe até R$ 8.000 líquidos. O próximo depósito, para a quitação total da folha de março, está previsto para o dia 30 de abril.
Quem recebe até R$ 1.500 líquidos já teve o salário quitado no dia 31 de março. Terça-feira de temperaturas amenas em Cachoeira do Sul e instabilidade em quase todo o estado. Com a frente fria, é grande a chance de chuva para hoje. Confira agora na previsão do tempo. Terça-feira tem muitas nuvens em Cachoeira do Sul, o sol aparece e as temperaturas não sobem muito. A temperatura mínima ficou em 14 graus e a máxima deve chegar aos 21. Quarta-feira vai ter sol com poucas nuvens, mínima 12 graus e máxima 22. Quinta-feira segue a tendência com sol, alguns períodos de nublado e temperaturas amenas, mínima 12 graus e máxima 23. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O avanço de uma frente fria sobre o território gaúcho provoca instabilidade em grande parte do estado nesta terça-feira. De acordo com a SOMAR Meteorologia, apenas na fronteira oeste e na região noroeste, o tempo deve seguir firme com céu aberto ao longo de todo o dia. Para as demais áreas, há previsão de chuva, acompanhada de descargas elétricas e de rajadas de vento. Na capital gaúcha e região metropolitana, máxima de 23 graus. Em Uruguaiana, fronteira oeste, 21 graus. No norte do estado, em Passo Fundo, 20 graus. Também 20 em Santa Maria, na região central. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 23 graus. No sul do estado, em São Lourenço do Sul, Pelotas e Rio Grande, temperatura na faixa dos 20 graus. E atenção você aqui do Rio Grande do Sul. Começou ontem e deve encerrar no sábado a manutenção das BR-116, 290 e 471. Confira os detalhes na reportagem. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes informou que os serviços de manutenção nas rodovias 116, 290 e 471 seguem um cronograma. Na BR-116, o trabalho começou segunda-feira e vai até sábado. As melhorias começaram no quilômetro 303 e vão até o 360. Na BR-290 também serão 6 dias de serviço, das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. Do quilômetro 145 ao 157, entre Eldorado do Sul e Arroio dos Ratos, fresagem e recomposição do pavimento, em ambos os sentidos. Do quilômetro 160 ao 174, de São Jerônimo a Butiá, serviço de micro-revestimento em ambos os sentidos. De Cachoeira do Sul a Caçapava do Sul, quilômetro 269 ao 317, roçada da faixa de domínio, em ambos os sentidos. E na BR-471, do quilômetro 153 ao 203, de Santa Cruz do Sul a Pantano Grande, o DENIT informa que tem roçada, capina e limpeza. No trevo de Rio Pardo, intervenção, melhorias operacionais. Segundo o departamento, os locais contam com sinalização, visando a segurança e orientação aos usuários. Em caso de chuva, os serviços de recuperação de pista serão adiados. E nós vamos ver mais algumas das mensagens dos nossos telespectadores aqui na nossa tela agora. Na verdade, vou começar pelo nosso Facebook, não é? E antes eu quero relembrar os nossos contatos para que você possa participar com a gente aqui no NT Sul. O número do nosso WhatsApp é o 51997697129. E pelo facebook.com/TV Cachoeira. Você pode fazer o telejornal NT Sul junto com a gente. Eu quero destacar aqui a mensagem do Vilmar Tibush. Bom dia, obrigado pelas informações precisas e sem sensacionalismo. Um abraço, Vilmar Tibush. Obrigado, viu, Vilmar? Essa é a tentativa que a gente faz. Né? Tem notícias que são positivas, né? Tem outras notícias que são negativas e que eventualmente geram medo, né, em todos nós, mas o nosso papel aqui como jornalistas é buscar trazer todas as informações, ouvir todos os lados e obrigado pela participação. Sempre que quiser enviar uma notícia, uma informação para a gente, fique à vontade, estamos aqui para construir coletivamente, de maneira colaborativa, né, o nosso telejornal. A Angélica Silva também manda mensagem, ela diz o seguinte: prefeito não está levando em conta quem tem que trabalhar, quem vive de aluguel faz o quê? Pega os filhos e vai para onde? Certamente a Angélica questiona, não é, o fechamento do comércio. Obrigado aí pela sua mensagem, viu, Angélica? E aquela sugestão também que a gente pode dar nesse momento, obviamente que não vai resolver todos os casos, né? Mas é a tentativa também de quem depende do aluguel
fazer uma negociação, né? Nesse momento é necessário certamente é necessária, né, a boa vontade de quem é proprietário, de quem gerencia através de uma imobiliária, não é? Para que possamos atravessar essa fase, né? Valeu, Angélica, pelo seu recado. A Luciane Scarparo, boa tarde, obrigado pelas informações sobre o auxílio do governo. Com clareza, as pessoas estão na espera com ansiedade. Essa é a palavra, né, Luciane? Todo mundo ansioso, né? Quem depende ou perdeu o emprego, está numa situação complicada, certamente pessoas que estão ansiosas para receber o auxílio emergencial do governo federal. Obrigado aí pelo seu recado. O Márcio Bica diz aqui o seguinte: o senhor prefeito quer obrigar as pessoas a usarem máscara, mas como uma pessoa desempregada ou sem renda nenhuma e não podendo trabalhar vai ter condições de comprar uma máscara descartável, que no comércio não baixa de R$10. E outras lojas de tecidos estão fechadas, inviabilizando a fabricação caseira. São dificuldades, né, deste momento. Bom, obrigado aqui ao Márcio. Deixa eu destacar mais alguns nomes, pessoas que estão participando com a gente. Marilda Pinto está com a gente em Caxias do Sul, na Serra. Obrigado, viu, Marilda, pelo seu recado aqui. Quem mais? Deixa eu ver. A Daiane Curiz, boa tarde. Obrigado, viu, Daiane, também pela sua mensagem aqui, pela participação. Daqui a pouquinho a gente destaca mais mensagens e os recadinhos dos telespectadores no WhatsApp. Já a gente vai para a telinha aqui. A gente volta agora a falar sobre saúde. Nas últimas semanas, os profissionais de saúde têm se destacado pelo papel que eles estão desempenhando nesse momento difícil da pandemia. E esse é o assunto do quadro Raio X de hoje. Temos constatado, durante este período, que um fator tem sido preponderante, dentre tantos outros, que é o fato da valorização dos profissionais de saúde que estão à frente no combate ou no enfrentamento desta pandemia. Sistematicamente temos ouvido, através da imprensa e de outros relatos, o agradecimento por esse papel tão destacado que vem sendo feito por diferentes profissionais em vários locais, mas especialmente em hospitais. Para quem milita e para quem tem conhecimento do SUS há muito tempo, esta questão da valorização dos profissionais é uma prática desde o seu início, quando foi falado na importância das equipes de saúde, porque isso se baseia num fundamento básico, a questão do conceito ampliado de saúde, onde nós temos, obviamente, vários fatores que incidem para que tenhamos mais ou menos saúde. A qualidade de vida, o acesso ao trabalho, o saneamento são aspectos que são valorizados quando nós pensamos na saúde. E não somente quando nós temos a necessidade, que também é importante, de termos a assistência, como é o caso agora presente. Mas o que eu queria destacar, e com muita alegria, é que hoje a grande mídia e, enfim, a sociedade de maneira geral, tem feito um reconhecimento ao grupo de profissionais que vem atuando, seja direcionando homenagens, seja direcionando aplausos, seja salientando, o dever como vem sendo cumprido com muita responsabilidade. Mas já não se fala exclusivamente no único profissional, que justamente vem exercendo essa sua atividade com muita dedicação, que é o profissional médico. Mas também se associa nessas homenagens, nesses agradecimentos, outros membros da equipe, como os enfermeiros e os técnicos de enfermagem. E também é dito muitas vezes o agradecimento e o reconhecimento ao pessoal da limpeza. Isso nos mostra que nós não temos condições em nenhuma situação, e especialmente numa grave crise dessa de saúde pública, de somente um grupo conseguir levar adiante e ter resultados favoráveis, mas sim equipes, um grupo de pessoas, os que estão diretamente nesse enfrentamento e todos aqueles que estão dando suporte. E aí a gama de profissionais, ela aumenta muito, porque nós temos todos aqueles que dão as condições materiais, enfim, de medicamentos, de todo tipo
de material e de fatores para que tenha um bom exercício e um bom resultado das atividades fim. Por isso, parabéns a todos que estão se dedicando, porque isto não é uma luta isolada. Ela é uma luta de todos, da sociedade, mas que tem nesses profissionais da medicina, da enfermagem, mais especificamente, os grandes responsáveis diretos por essa verdadeira trajetória, verdadeira caminhada que estamos fazendo para superar esta fase tão angustiante que o mundo está vivendo neste momento. E foi confirmada na noite de ontem a 8ª morte por coronavírus em Porto Alegre. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde. A vítima é um homem de 71 anos que estava internado na UTI do Hospital de Clínicas. A capital tem 324 diagnósticos de coronavírus e 13 deles foram confirmados ontem. Outros 430 casos seguem em análise e 1.016 foram descartados. Um grupo de 145 pessoas foi diagnosticado como recuperado da doença até o momento. Em todo o estado, são 685 casos com 18 óbitos. Aqui em Cachoeira do Sul, segundo a Vigilância Epidemiológica, foi descartado um caso suspeito de coronavírus e registrado outro só hoje de manhã. O município apresenta 2 casos suspeitos da doença. Um deles é de uma mulher de 53 anos internada no HCB em estado gravíssimo. O secretário municipal de saúde, Roger Gomes, gravou um vídeo falando sobre esses casos. O caso descartado é do homem de 43 anos, transplantado renal, que havia sido transferido para Porto Alegre. Então, esse paciente teve como resultado negativo para a Covid-19, não é mais um suspeito. O novo caso trata-se também de um paciente do sexo masculino, de 43 anos, que foi hospitalizado agora pela manhã com síndrome respiratória aguda grave. Então, no momento, nós temos 2 suspeitos de coronavírus, que é a senhora de 53 anos e este homem de 43 anos. O médico urologista Renan Oliveira, diretor da Unimed Centro, no Rio Grande do Sul, conversou com a repórter Thelma Tomás e trouxe detalhes sobre uma nova ferramenta de atendimento médico, a telemedicina. Olá, Daniel, e a quem nos acompanha pelo NT Sul. Eu converso hoje com o urologista e diretor da Unimed, o médico Renan Oliveira, para falarmos um pouco sobre uma nova estratégia de atendimento a pacientes que está sendo oferecida pela Unimed aqui em Cachoeira do Sul, que é a telemedicina, que já está popularizada no país e tem sido uma alternativa nesses tempos em que estamos nos adaptando a novas normas por conta da pandemia do novo coronavírus. Boa tarde, Renan. Então, como é que vocês estão estruturando esse atendimento aos pacientes por videoconferência? Olá, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Na verdade, estruturamos de maneira quase urgencial esse serviço, né? Ele estava no nosso escopo de estruturar talvez mais para frente, até porque as regulações da telemedicina ainda não são um consenso no Brasil, vem se discutindo isso, né? Mas com essa mudança radical que tivemos aí nas últimas semanas em relação ao nosso dia a dia, né? Não só na prática da medicina, mas como o nosso dia a dia geral, vimos a necessidade de realizar um aceleramento nesse tipo de serviço, justamente para a gente tentar poupar as pessoas de maior risco, né, a se expor a um dos ambientes mais inseguros hoje, que é dentro dos consultórios ou até dentro de um hospital, devido a essa pandemia, né? Então, eu acho que a gente conseguiu colocar aí no ar um sistema de atendimento, mas eu gostaria de conversar até para esclarecer qual é a filosofia por trás desse atendimento e o caráter excepcional que ele está sendo praticado, né? De que forma esse atendimento pode ser prestado e quais as vantagens, além do isolamento, a garantia da segurança, da integridade física do paciente nesses tempos de risco de contaminação. Além disso, que outro benefício a telemedicina traz, inclusive para o profissional médico? A telemedicina ela já vem sendo praticada no Brasil, porém sem ter a relação direta médico-paciente, né? A telemedicina ela já vem como um programa dentro do SUS, o governo mesmo utiliza muito para teleconsultoria, ou seja,
um médico que não é especialista, que está atendendo um paciente no interior, onde não tem a oferta de um especialista, ele consegue, através de uma videochamada e de uma plataforma, discutir os seus casos com um médico especialista e daí tomar as condutas, né? Era isso que estava regulamentado até então e era o que vinha sendo aplicado. Nesse momento, em caráter emergencial, né, o Conselho Federal de Medicina, as instituições médicas do Brasil, em comum acordo com o Congresso, de maneira urgencial, liberou esse tipo de teleconsulta que a gente está oferecendo agora, que é tu tratar diretamente o paciente através de uma videochamada à distância, né? O benefício desse tipo de atendimento, nesse momento, é justamente isso que a gente colocou anteriormente. É fazer com que uma pessoa que tenha um fator de risco ou que tenha dificuldade de locomoção nesse momento, né, ou tenha dificuldade de achar uma consulta, porque a gente sabe que ou diminuiu a oferta de consultórios abertos, as limitações, fazer com que esse cliente consiga resolver um problema relativamente simples, como uma renovação de receita ou uma triagem para saber se ele deve procurar ou não um hospital através dessa plataforma, né? Então, esse é o serviço que é o foco inicial, ajudar na triagem dos pacientes que estejam com síndromes gripais para orientar se devem ou não procurar um hospital, e aqueles pacientes crônicos que utilizam medicações controladas ou que apareceu algum sintoma mais leve que pode ser orientado ou realizado uma prescrição prévia, né? Não é ainda uma ferramenta que é capaz de tratar pacientes com doenças agudas ou iniciar tratamentos mais complexos, né? Avaliar situações de diagnóstico novo. Isso ainda depende de exame físico, né? Depende do contato dentro de um consultório. Eu acho que as coisas têm que estar bem claras, porque pode ter um excesso de expectativa de que essa via possa resolver coisas que ela não pode resolver, né? Nesse momento, ela pode orientar muito mais do que tratar. As pessoas têm falado muito que o mundo está parando por conta da Covid-19, mas outras doenças continuam acometendo as pessoas e precisam ser tratadas e atendidas. É importante, então, deixar muito claro que hoje essa ferramenta da telemedicina é bem direcionada para casos específicos, ou eu entendi errado? Não, é exatamente isso. A resolução que saiu do Conselho Federal de Medicina inclui essa possibilidade de realizar esse tratamento por essa via em caráter excepcional para pacientes que estejam em risco pela pandemia, né? Ou seja, não é para substituir a consulta presencial eletiva por outros problemas de saúde, né? Claro, por exemplo, um paciente idoso que é hipertenso e que está com as suas medicações vencidas e que tem risco de se deslocar até um consultório ou não tem oferta desse serviço porque o consultório está fechado, ele se inclui nessa exceção, né? Ele está sendo afetado pela pandemia. Então, uma teleconsulta que consiga avaliar ele e fazer as receitas que ele já vinha utilizando pode ser utilizado para isso, né? Ou um paciente que esteja com febre e dúvidas aonde que ele se encontra em termos de estar ou não com o Covid, como ele deve ser orientado, também pode ser utilizado essa teleconsulta que está disponível hoje. Agora, é importante saber, porque eu tenho certeza que essa questão da excepcionalidade vai colocar em discussão, depois que se passar essa pandemia, se a teleconsulta deve virar algo definitivo ou não, né? E muito se vem discutindo, tanto na mídia como no mundo acadêmico, da medicina também, quais são a real posicionamento desse tipo de consulta no futuro, né? O que a gente vê é que ela resolverá uma parte de alguns problemas que a gente tem, mas ela com certeza não é substituível à consulta presencial e ela não vai servir para todas as especialidades e todas as situações. No meu ponto de vista, ela terá mais limitações do que benefícios, porque a gente tem que ter a ideia de que todo tipo de ferramenta, desde uma medicação, um exame, ou até essas ferramentas digitais que a gente coloca na medicina, ela tem os seus efeitos colaterais. Então, antes de a gente conhecer esses efeitos colaterais, a gente não pode assumir isso de uma maneira mais ampla, né? E como estamos numa caráter de exceção,
Nós não temos estudos hoje demonstrando se a telemedicina é segura para todas as situações. A telemedicina, essa consulta, ela é feita basicamente como estamos fazendo aqui. É como se eu fosse te consultar aqui por essa videochamada. A única diferença é que essa videochamada fica registrada, né? Em prontuário eletrônico. Eu consigo fazer um registro digitando ali, né? A consulta depois em uma plataforma que fica registrada. E algumas plataformas, dependendo do consenso do médico-paciente, inclusive estão gravando a própria videochamada para servir como registro. O que a gente chama hoje, pelos recursos que a gente tem disponível, que isso é uma consultoria, ou seja, é uma consulta de orientação muito mais do que de tratamento ou diagnóstico. E as pessoas, tanto os médicos quanto os pacientes, têm que se adaptar a essas limitações. Extrapolar qualquer tipo de conduta fora disso é assumir riscos. A medicina ela não vai se dividir entre medicina tradicional e a medicina moderna. A medicina é medicina. Preciso conversar com o paciente, examiná-lo, solicitar exames complementares, avaliar isso para poder fazer um correto diagnóstico. E isso continuará sendo a boa prática. Inclusive, o Conselho Federal de Medicina orientou que essas teleconsultas, quando feitas diretamente entre médico e paciente, só poderiam ser feitas se o médico já conhece previamente o paciente. Que eu já examinei esse paciente previamente, que já é um paciente meu conhecido de longa data, e daí sim eu teria mais segurança, porque eu já examinei esse paciente, já fiz rotinas diagnósticas prévias, e eu consigo ter mais segurança em tomar uma decisão. Agora é um momento em que todos estamos muito apreensivos, muito nervosos, muito agitados, cheios de dúvidas, né? E muitas vezes tudo que a gente precisa é que alguém nos oriente, que alguém nos escute, que alguém nos diga, olha, realmente, tu não tá com nada, ou tu tá com algum sintoma, mas calma. E o médico, invariavelmente, na verdade, todos os profissionais de saúde, desde aquele que recebe na unidade básica, ele tem um pouco desse papel, né? Talvez é certo dizer que a telemedicina vem justamente no momento em que as pessoas precisam muito mais de orientação do que de diagnóstico? Perfeito, acho que tu entrou no cerne da questão, né? Eu, dentro da plataforma que a Unimed de Cachoeira abriu, eu já fiz mais ou menos umas 10 teleconsultas, né? A gente abriu esse serviço em caráter urgencial, para atendimento variado, não por especialidade, né? Eu sou urologista, mas fiz escalas de atendimento para que a gente abra uma janela de comunicação daquele paciente que está angustiado em casa, né? E que não sabe o que fazer nesse momento. E o feedback que eu tenho tido é muito bom em relação a duas situações. Primeiro, quando eu consigo, através dessa teleconsulta, oferecer amparo e oferecer segurança nas orientações. Tá? Os pacientes ficam extremamente gratos e muitos procuram para justamente isso, para serem orientados daquilo que é melhor, principalmente se vão ou não ao hospital, se podem esperar quando o seu médico que já acompanha abrir o consultório, se há alguma urgência no seu caso. Algumas vezes até renovações de receita podem ser feitas com bastante segurança, que acabam trazendo mais paz no paciente ficar em casa, né? E isso está funcionando muito bem. E num outro sentido, os pacientes têm entendido muito quando o médico que está aqui na outra ponta, aqui da videochamada, diz, olha, a partir daqui estamos limitados. Eu não posso te prescrever um remédio baseado só no que tu está me dizendo, sem te examinar, sem te pedir um exame. Eu acho que a partir deste ponto está muito arriscado, então eu te oriento a procurar um atendimento presencial. Então eu vejo que os pacientes entendem muito bem desde que tu explique isso para o paciente. Olha, daqui eu estou me sentindo inseguro de continuar por essa via e eu te oriento a procurar um atendimento presencial. Eu acho que se tu coloca essas duas situações como premissas para esse atendimento, o atendimento ele tem gerado bastante benefício. O que difere essa epidemia das outras justamente é o acesso à informação, né? Eu lembro que eu era residente de cirurgia geral aqui em Porto Alegre quando tivemos a epidemia da H1N1 em 2009. Uma epidemia talvez tão grave quanto essa, claro, com caráteres diferentes de disseminação, mas algo que realmente preocupava muito o serviço de saúde, mas não havia talvez esse pavor todo, né? Justamente porque
as linhas de informação elas vinham filtradas para a população, né? Através da mídia ou através de uma orientação médica mais individual. O que acontece hoje é que nossos grupos de WhatsApp a gente recebe 1 milhão de informações todas as horas e isso acaba gerando muito pânico, né? Então, eu acho que a gente está vendo diferente das outras epidemias e que sim, se isso existe, deve ser tratado também pela medicina, é esse pânico generalizado. Talvez a telemedicina, nesse momento, está sendo o principal remédio para esse pânico generalizado. Excelente tratamento para algo novo, né, através de uma ferramenta nova. Esse pânico por uma epidemia é algo novo, que a gente nunca tinha visto, não nessa dimensão, e estamos conseguindo oferecer um tratamento adequado, que é uma orientação diretamente com o médico, onde tu pode buscar uma fonte mais fidedigna da realidade do que tu ficar se baseando em tudo que aparece na tela do teu celular. Muito obrigada, Renan, pelos esclarecimentos, por ter aceito o convite e por trazer essas informações e deixar claro, principalmente para a comunidade de maneira geral, qual é a proposta da telemedicina. Eu que agradeço a oportunidade e eu acho que esse diálogo e essa conversa sobre telemedicina ela vai se estender para depois da epidemia, né, e gostaríamos que depois que sairmos dessa situação, voltarmos a conversar para entendermos exatamente aonde isso vai se enquadrar dentro da medicina, não só nesse contexto que a gente está vivendo agora, mas eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar. E queria dizer que o serviço da Unimed está disponível para os pacientes da Unimed e do Unicard. Né? Nas redes sociais tem os acessos que o paciente pode marcar essas consultas e que a gente está realizando esses serviços diariamente para ajudar naquilo que a gente pode ajudar, que é na nossa base de clientes, para a gente tentar ajudar um pouco a população a se acalmar um pouco nesse momento tão difícil. É isso aí, então muito obrigada mais uma vez. Daniel, então pelo menos o conforto e a orientação correta pode ser obtida a partir de casa, mas nunca substituindo aquela consulta que vai trazer o diagnóstico para o tratamento correto, que é a consulta presencial. Obrigado, Thelma, pelas informações. Muitas vezes só esse contato com o médico, né, o fato de receber ali uma atenção já faz diferença, né, para quem está ansioso, especialmente com alguma questão de saúde. Vamos para a tela, temos mensagens aqui dos nossos telespectadores. O José Pedroso: estas aglomerações em lotéricas e bancos são devido ao funcionamento só com 30% dos funcionários. Se diminui os atendentes, automaticamente aumentam as filas. Bem colocado, né, José? É óbvio, né? Um atendimento menor, filas maiores, né? E é algo bem preocupante. A Lediane, de Cachoeira do Sul, diz aqui: gostaria de saber sobre a reabertura do comércio. Até quando vamos ficar de portas fechadas? Lediane, seguindo a regra do governo do estado, o prazo é dia 15, né? Hoje à tarde estamos todos aguardando o posicionamento do governador Eduardo Leite. Em breve ele deve se posicionar sobre o que vai ocorrer com o comércio. Vai ser flexibilizado por regiões? Vai continuar fechado? Vamos acompanhar, né? E o município tem seguido também à risca, né, as recomendações do governo. A Fernanda Alves também com a gente. Ainda dá tempo para fazer o cadastro para auxílio? Dá tempo sim, Fernanda. Corre lá e faça o seu cadastro, viu? E para encerrar essa edição do NT Sul, a gente traz esse vídeo que mostra o primeiro bebê internado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, curado da Covid-19 e recebendo alta. A menina nasceu prematuramente e sofre de uma síndrome rara. Após a alta, a família embarcou na ambulância para uma viagem até a cidade onde mora, no interior do Rio Grande do Sul. Imagens de esperança, né, para esses tempos difíceis. O NT Sul fica por aqui. Espero você amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau!